Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas mãos estendidas para nos abençoar. E te pedimos que encha-nos do teu Espírito, da revelação do teu Espírito, para entendermos a tua palavra, para caminharmos na tua direção, para sermos exitosos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas hoje eu quero compartilhar sobre vitória. Quantos aqui gostam de ter vitória em tudo que faz? Se tiver alguém que não gosta, nós oramos por você depois. Mas eu acho que eu e você, todos nós gostamos de vitórias, de conquistas, de frutos, né, de terminar coisas que nós começamos. Agora, a questão é que, ainda que amamos isso, nem sempre a gente vive de vitórias. E com certeza muitas coisas influenciam das nossas vitórias. Mas tem uma que é determinante, e que é a preparação para a vitória. Ninguém tem nenhuma vitória se não for preparado, se não for treinado, se não for bem ajustado para uma guerra, para que ele tenha uma vitória. E aí é que mora o problema. Quantos aqui amam o treinamento para a vitória? Pois é. Está vendo que as duas coisas obrigatoriamente deveriam caminhar juntas? Se eu amo a vitória, eu tenho que amar a preparação para a vitória. Porque não existe vitória sem preparação adequada. Eu posso desfrutar da vitória de outro. Eu posso, como consequência da vitória de alguém, eu também ser abençoado. Isso acontece muito. Então, às vezes, você vai e pede alguém para orar por você. Essa pessoa é uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que busca o Senhor, que Deus usa muito. E quando ela impõe as mãos sobre você, você é abençoado. Por quê? Essa pessoa foi bem preparada, ou está se preparando. E ela, quando impõe as mãos, o poder de Deus manifesta. Às vezes você precisa de um conselho e você vê que Deus usa uma pessoa muito em sabedoria. E você vai conversar com aquela pessoa. E você é abençoado. Mas você é abençoado pela preparação daquela pessoa. Ela se preparou para ter sabedoria. Eu tenho dado aula para a turma especial. A turma especial são aqueles que já abriram mão da sua vida secular em função da obra de Deus e estão se preparando. E eu sempre pergunto, quantos aqui querem ter sabedoria? Todos levantam a mão. E aí eu passei para eles a leitura dos livros de sabedoria. Mas muitos não leem. Eu falo, mas como que você quer sabedoria e não lê os livros de sabedoria da Bíblia? A Bíblia tem 4 livros que está repleto de sabedoria. Se eu quero saber como conduzir, como decidir, como olhar, como enxergar, como perceber as coisas, eu preciso ler esses livros. O livro de Jó, de Salmo, Provérbios e Eclesiastes são os livros de sabedoria da Bíblia. Mas aí é que está o problema. E na verdade, quando nós falamos algo, mas não há uma prática, isso é só uma intenção. Não é um alvo, não é uma guerra que verdadeiramente a gente está disposto a entrar. Porque quando estamos dispostos a entrar numa guerra, a gente se prepara para ela. Então, rapidamente eu pergunto, né, quantos gostam de vitória? Todo mundo levanta a mão, mas isso não é bem a realidade. Porque para caminhar em vitória, obrigatoriamente, nós temos que caminhar em preparação, em treinamento. E precisamos amar tanto a preparação quanto a vitória. Porque não tem como ter vitória sem preparação. Amém, igreja? Amém, Amém irmãos? Amém. Quantos aqui amam a preparação e o treinamento? Não amo não, pastor, mas eu vou levantar a mão porque você está insistindo muito. Oh Deus, ajuda-nos. Os irmãos, acho que foi a semana passada que eu compartilhei sobre Elias. Então Elias teve uma grande vitória no Monte Carmelo. Ele ali lutando contra 450 profetas de um outro que se dizia Deus, um tal de Baal, que na verdade representa um demônio. E a vitória foi grande de Elias, o poder de Deus foi imenso. Ele orou, o fogo do céu caiu, depois ele foi cheio do Espírito Santo,
correu na frente de alguém que estava a cavalo, mais de 25 quilômetros, e ele já é um senhor. Então, assim, muito poder de Deus. Chuva, depois de 3 anos e meio que não chovia, choveu. Então, quando nós olhamos ali aquela vitória, a gente fala, puxa, eu quero isso para a minha vida. Só que antes do Monte Carmelo, Elias foi preparado para estar ali. Durante 3 anos e meio. A partir de quando Deus falou que não haveria chuva, Elias foi preparado para o dia da batalha no Monte Carmelo. Primeiro Deus o levou para o ribeiro de Querite. Querite na Bíblia significa separação. Então ele teve que se separar do resto do povo. E em santidade buscar a Deus, ser completamente separado, estar ali na presença de Deus, buscando a Deus constantemente e dependendo do sustento de Deus. Porque Acabe queria matá-lo e ele teve que sumir. E lá no ribeiro de Querite, ele foi sustentado durante um longo tempo pelos corvos. Então, vamos pensar assim, vou exagerar um pouco. Corvo é um urubu, melhorado. Um urubu melhorado. Então, esse pássaro, Deus usava para levar comida para Elias. Comida para Elias comer. Então, você imagina que Deus manda um urubu levar no bico um pedaço de carne para você. Levar pão. Era isso, esses corvos levavam comida para Elias. Isso é um tratamento? Pelo amor de Deus, hein? Eu que tenho dificuldade de comer cominho lá em Israel, imagina comer a comida que vem na boca, no bico de um corvo. Ficou lá um bom tempo. Chegou uma hora que a água do Querite acabou. Quer dizer, terminou o tempo de preparação ali. Aí Deus manda ele para Sarepta. Sarepta era uma cidade muito mais acima, ao norte. Para quê? Para ser sustentado por uma viúva pobre. Irmãos, quando você conhece os costumes, a forma de quando a Bíblia foi escrita, uma viúva, no tempo de Elias, que tinha um filho, era a pessoa assim, mais desconsiderada que existia. Porque ela não podia trabalhar fora, não tinha nenhum emprego para ela. E ela ia depender de pessoas terem misericórdia para com ela, para sustentar ela e o filho. E normalmente, naquele tempo, se vendia o filho, ia como escravo para pagar contas. Imagina hoje, hein? Se acontecesse isso. Mas era assim naquela época. E Deus manda Elias viver debaixo do teto dessa viúva. Para Elias, que era um profeta, um homem de Deus, ser sustentado por uma viúva, isso era o fim. Sarepta, na Bíblia, a tradução do nome significa casa de fundição de metal. Então significa que você vai ser posto no fogo até ser derretido. Foi o que aconteceu com Elias nesse tempo que ele ficou lá em Sarepta, na casa dessa viúva. Mas ele chegou lá, Deus falou, olha, vai para lá que eu preparei uma viúva para te sustentar. Eu imagino que se eu tivesse no lugar de Elias, eu ia pensar assim, bom, deve ser uma viúva rica. O marido morreu e deixou uma herança grande. Mas chegou lá, na porta da cidade, tinha uma mulher catando uns gravetos, e ele conversou com ela, e ela falou, olha, é o seguinte, eu sou viúva, eu tenho um filho, só tenho um pouquinho de farinha, estou pegando uns gravetos aqui, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer. E essa era a viúva que ia sustentá-lo. Então, quanto tempo? Será que foi uma semana isso? Não, 3 anos e meio. Nessa preparação. Para quê? Para ele ter vitória no Monte Carmelo. Durante 3 anos e meio, Elias teve que depender completamente da graça de Deus. Ele olhava para todo lado, não via nada. Não via nenhum, como se diz, nenhuma pequena nuvem, como ele viu lá no Monte Carmelo. Então, durante 3 anos e meio, foi preparado. Mas no Monte Carmelo, ele foi completamente vitorioso. E de uma forma que marcou a história. Então, para que a gente tenha vitória, precisa antes ser preparado. Quantos aqui querem ter a vitória de Elias no Monte Carmelo? Diga assim, amém. Agora, quantos querem passar por Querite e Sarepta? Aí, tá vendo? As duas coisas têm que andar juntas.
Como que você quer desfrutar sem plantar? É aí que faz a diferença. Então, quando você fala assim, eu não entendo, o irmão lá tem vitória, mas eu não tenho. Está acontecendo uma bênção na vida dele, mas na minha não está. Mas você tem disposição de passar pelo mesmo treinamento? Porque se não tiver, não tem a mesma vitória. Eu já vi muitas pessoas orarem para lá, né? Já ouvi isso várias vezes, né? A pessoa fica indignada porque as coisas não acontecem, e aquela famosa, não sei quem inventou isso, mas fala, onde é que está o Deus de Elias? Porque o Deus de Elias respondia com fogo. E diz que Deus responde lá de cima, onde é que está o Elias? Para que eu possa responder com fogo. Quer dizer, as pessoas querem aquilo que Deus fez com Elias, mas não querem aquilo que Elias fez para Deus. Não querem passar pelo mesmo treinamento, não querem passar pela mesma preparação. Aí alguém fala, não, eu não preciso descer fogo do céu, pastor, eu preciso só do emprego. Tá bom. Eu preciso só casar, tá ótimo. Eu preciso só que a minha empresa não quebre, só isso, eu não quero que fogo do céu desça. Então, mas não importa, para qualquer uma coisa que você for ter que fazer, existe um tempo de preparação para que haja uma vitória. É impossível ter uma vitória, a não ser que você faça parte da consequência de uma vitória, você pode ser abençoado, mas algo que verdadeiramente vai marcar a sua vida, que tem a ver só com você, a vitória dessa forma na sua vida, seja em qual quadrante for, seja profissional, seja na sua vida familiar, seja na sua saúde, seja em que for, é necessário um tempo de preparação. Pergunta para o seu irmão, você está disposto a se preparar? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui estão precisando de uma vitória? Diga amém. É melhor. Se você quer essa vitória, você precisa ser preparado. Desses que falaram amém, que está precisando de uma vitória, quantos estão dispostos a ser preparados por Deus? Diga amém. Vamos chegar lá. Até o final, está todo mundo bem disposto. Agora, esse tempo de preparação... Normalmente a gente dá vários nomes para ele, né? Pode ser adversidade, é um tempo de adversidade. Na verdade, não é um tempo de adversidade. É um tempo de preparação. Ou às vezes nós damos o nome de tribulação. Não, eu estou passando por uma tribulação terrível. Deus me livra dela. Não, na Bíblia não há incentivo para que a gente ore para que não passe tribulação. Jesus falou para Pedro, eu acho que falei isso aqui domingo passado, não sei se foi domingo ou quarta, eu falando em tanto lugar que eu não sei mais onde eu falei as coisas. Então, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, o diabo te pediu para te peneirar. O que é isso? É treinar. Peneirar é trabalhar na vida de Pedro. E qual foi a oração de Jesus? A oração de Jesus foi, Deus não permita, não, eu repreendo o diabo, de forma alguma, solto a vida de Pedro. Foi assim, não. A oração de Jesus foi, e eu orei para que a tua fé não desfaleça. Essa foi a oração de Jesus para Pedro. Quem ama, sabendo que precisa ter uma vitória, ele sabe que a pessoa precisa ser preparado, porque a cada preparação eu cresço, você cresce. Até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo, amém? Então, não, a tribulação vai preceder a vitória. A adversidade vai preceder a vitória, não tem jeito. Então, nós chamamos desse tempo de preparação, ou de adversidade, ou de tribulação, na minha opinião, de uma forma errônea. Porque acaba que quando eu ponho na minha cabeça que é uma adversidade, eu fico lutando contra e não querendo. Mas, na verdade, isso é um treinamento da minha vida. Ou, às vezes, aqueles um pouco mais espirituais chamam esse tempo de tratamento, ou chamam um tempo de secura, e outros chamam um tempo de deserto. Quantos aqui já ouviram a palavra deserto? Desses aí que levantaram a mão, quantos já foram num deserto? Você precisa conhecer um deserto. Porque aí você vai ter ideia melhor do que é um deserto quando você lê a Bíblia. Agora, quais são as impressões que nós temos quando estamos dentro de um tempo desse? Então, nós sempre olhamos a vitória, queremos a vitória, trabalhamos em função da vitória. E aí oramos pela vitória. E aí começamos a orar, insistimos, de repente a coisa fica ruim. Aí você fala, não adianta. Aquele velho ditado, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Por quê? Porque Deus te ouviu.
E quando Deus te ouviu, em função da vitória que você está pedindo, Ele vai ter que te preparar para aquilo. Se você pediu algo que você não está preparado, com certeza Deus tem um tempo de preparação na sua vida. Pode ser que você peça algo que você já está preparado. E às vezes a oração é respondida instantaneamente. Mas às vezes você ora, e ora, e ora, e não acontece. E quanto mais você ora, pior a coisa fica. Por quê? Deus está te preparando para essa vitória que você pediu. Lembra que nós compartilhamos um tempo atrás. Deus sempre quer te abençoar. É do coração de Deus te abençoar sempre. Ele é teu pai. Se você pedir, Ele vai te abençoar sempre. Agora, tem coisas que requerem uma preparação para que você possa ter. Então, se o seu filho tem em torno aí de 15 anos e te pede um carro, você fala, pode esperar. Quando você tiver 18, você vai ter. Se você tem condições financeiras de dar. Mas você não vai dar enquanto ele tem 15. Porque não está preparado ainda para poder dirigir. Agora, aos 18, aí você fala, bom, agora é a hora. Então, Deus é sábio. Deus é responsável. Se você está pedindo algo, com certeza absoluta, Ele te ouviu. Não tenha dúvidas disso. Não pensar, Deus não me ouviu, Deus esqueceu de mim. Será que eu estou em pecado? Por que não vai? Não, Deus está te preparando para a vitória. Agora, como que eu sei que eu estou dentro desse tempo de preparação? Porque aí você vai ficar mais tranquilo, mais bem disposto, mais prudente, mais atento. Porque é Deus te preparando. Então, normalmente, quando nós estamos nesse tempo de preparação, tudo que nós fazemos dá errado. Porque você tenta na força do braço fazer, mas não vai, porque Deus te resiste, porque você ainda não está preparado. Tudo que você faz na direção de conquistar aquilo, não dá resultado algum. Nesse tempo de preparação, tudo que você planta não nasce. Você fala, não adianta, o fulano plantou ali, parece pé de alface, já nasceu. O meu aqui parece pé de jabuticaba, tem 15 anos que eu estou esperando, nada. É porque Deus está te preparando, então não adianta a força do seu braço, não adianta você insistir em algo que ainda não foi liberado da parte de Deus. Então, quando nós estamos nesse tempo de preparação, que é um deserto, vamos chamar ele de deserto, porque tem vários nomes, tratamento, secura, deserto, tribulação, adversidade, eu gosto mais do termo deserto. Então, o sol é muito mais forte, você sente as coisas muito mais na sua própria pele, as coisas estão acontecendo e você, parece que antes, quando acontecia aquilo, você não te sentia tanto, mas agora você sente muito. Então, antes você não importava muito se alguém não te cumprimentasse, mas hoje se alguém não te cumprimentasse, fica doente. Porque parece que você está ruim, aí parece que a coisa fica pior ainda. Então, você sente muito mais as coisas do que o que você sentia antes. A água, nesse momento, aquilo que te refresca, parece que é muito mais profunda. Você parece que tem que cavar muito mais. Antes você punha um louvor ali, entrava e adorava a Deus, era uma bênção. Agora você põe um louvor, 2 louvor, 3 louvor, 1 hora, não acontece nada. Às vezes tinha uma música que era só ouvir, você começava a chorar. Agora você ouve ela até secar e não acontece nada. Aí você tem que cavar mais. Fala para o seu irmão, isso é deserto. Nesse tempo é uma confusão assim completa. Você não entende o que está acontecendo. Você fala, mas o que é que está acontecendo na minha vida? Eu parecia que era sábio, agora eu estou fazendo só besteira. Eu parecia que tinha rumo, agora eu não sei para onde eu estou indo. Isso é tempo de deserto, é uma confusão. Parece que todos os lados são iguais. Você sobe morro e desce morro e é a mesma coisa, não muda nada, a paisagem não muda. Aí você não tem rumo. Em tempo de deserto, parece que cada dia é mais exigente. Às vezes dá vontade nem de sair da cama. Você fala, esse dia vai ser terrível, porque ontem foi ruim, anteontem foi pior, e hoje eu estou com medo de sair da cama. Nesse tempo de deserto, acontecem coisas, assim, dos seus sentimentos, que você estranha o que está acontecendo com você. Você fala, como que eu tenho coragem de sentir isso? Vêm pensamentos que você nunca imaginou ter. De repente está ali pensando aquelas besteiras. E você fala, mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Isso é tempo de deserto. Você fala, não, que Deus me tire logo daqui. Não, Deus vai te tirar daí a hora que você estiver preparado para a vitória que você está pedindo. Ah, não, deixa eu pedir mais vitória então. Não, tem misericórdia, é melhor ficar do jeito que está. Mas aí você não cresce, você não conquista.
Quantos querem vitórias, ainda querem ser vitoriosos? Fala para o seu irmão, você está no tempo de preparação? Pergunta para ele. Agora que sim. Agora, para que é esse deserto e esse tempo de preparação? Abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Olha para que é que Deus te leva para o deserto. Como que é que Deus te prepara no deserto para a vitória que você vai ter? Os irmãos sabem, os israelitas saíram do Egito e para ir para Canaã, mas tinha um deserto no meio. Para que era esse deserto? Está escrito aqui claramente, Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Olha aqui, Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 2. Olha o que é que o Senhor diz. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então Deus quer te dar uma vitória, mas o problema da vitória é que você pode desviar. O problema da vitória é que você pode não saber usar a vitória. A vitória pode te deixar soberbo. A vitória pode fazer você gostar de coisas que não tem nada a ver com Deus. A vitória pode te levar a humilhar pessoas. A vitória pode fazer você afastar-se de Deus. Para que haja uma vitória, então Deus te prepara antes. Para que quando houver a vitória, você continue a sua vida crescendo. Então o deserto que precede a vitória é um tempo que parece que Deus sumiu. E aí, o seu coração aparece coisas que você nunca imaginou na vida. Você pensa em fazer coisas que você não imaginava. Às vezes, no tempo de vitória, você tinha olhado alguém fazer algo e você falou, mas como que fulano tem coragem de fazer isso? Agora, no tempo de deserto, está você pensando em fazer a mesma coisa. No tempo de vitória, você estava julgando as pessoas, mas fulano, será que ele não percebe que ele é assim? Mas no tempo de preparação do deserto, você olha e fala, mas eu também sou assim? Não foi o que aconteceu com Elias depois da vitória? Porque é o seguinte, vitória, tem deserto antes, tem vitória, e depois começa um novo deserto para uma nova vitória. Elias foi vencedor lá no Monte Carmelo. Logo em seguida, que ele entrou no deserto e ele avaliou a vida dele, falou, eu não sou melhor do que ninguém. Graças a Deus que ele chegou a essa conclusão. E aí ele pediu a morte, Deus interferiu, tratou a vida dele e tudo. Então o deserto é para nos humilhar, para mostrar que nós não somos nada. Então você vê alguém assim, extremamente soberbo e tudo, e está pedindo uma bênção a Deus. Aí Deus põe ele de cama, dá uma labirintite nele. Aí ele percebe que ele não pode comer, ele não pode andar, deitado ele cai da cama, ele não pode ler, não pode fazer nada. É uma fantasia, porque está todo mundo fazendo tudo e está tudo normal, mas para ele está tudo rodando. Come e vomita. Aí ele vê a insignificância do ser humano, não é nada, não representa nada. Graças a Deus não dói labirintite. Se doesse, misericórdia. Então, isso é um tempo de preparação, aí a pessoa fica humilde, aí o coração se mostra, aí a pessoa pede misericórdia a Deus, aqueles que são bem treinados nesse tempo. Então, por que é que o povo ficou 40 anos no deserto? Na verdade, mais precisamente, 38 anos. Porque, ao chegar em Canaã, eles foram testados, e ao serem testados, foram reprovados no teste. E Deus falou, vocês não podem entrar em Canaã para ter vitória, porque vocês vão fazer as mesmas coisas que esse povo, que eu estou tirando de Canaã, estavam fazendo. Então volta para o deserto, que eu preciso preparar melhor vocês. E aí voltaram para o deserto. E Deus falou, olha, no deserto é lugar da velha geração morrer. A velha geração fala da carne. E vem a nova geração ser edificada. Essa nova geração fala do homem interior, da nova criatura. Então o deserto é para quê? É para a morte. Morte de quê? Do velho homem, da carne. É o lugar de Deus tratar. Não se trata carne em vitória, no êxito. Não tem como.
Você não vai falar para alguém que só tem vitória que ele tem que ser humilde. Ele não vai aprender isso. Ele aprende antes. Depois ele tem a vitória e aí ele mantém-se humilde. Mas ele tem que aprender a ser humilde no deserto. Porque lá Deus seca o sujeito. Pode ter certeza. Vira um bacalhau. Então, deserto, o tempo de preparação, na verdade, é para morrer. Agora, não pense você que você vai entrar num tempo de preparação uma única vez na vida. Deu o exemplo aqui de Elias. Durante 3 anos e meio foi preparado para uma vitória. E teve a vitória. Logo em seguida, entrou novamente no deserto. Então, isso é a nossa vida. E a gente vai morrendo, infelizmente, aos poucos. No batismo, a gente simbolicamente morre completamente, mas na verdade isso, quem tem um mínimo de vida cristã sabe que isso vai acontecendo ao longo da sua vida. Deus nunca pega você para tratar completamente, porque se acontecer isso, você morre. Eu junto. Então Deus pega uma parte da sua vida, e ali fica tratando, tem que morrer. A hora que morrer, você está preparado para avançar, porque o velho homem morre, o novo homem é fortalecido e esse novo homem conquista. Quantos aqui estão dispostos a terem vitórias? Então vamos continuar. Agora tem pessoas que não estão. Abre a sua Bíblia em Êxodo. Olha o que acontece. Êxodo 14. Êxodo 14, 12. Olha o que é que uma parte do povo falou para Moisés. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos pôr a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tem cristão que prefere servir o mundo do que morrer no deserto para conquistar Canaã. Não quer conquistar Canaã. Não tem disposição de ser treinado e nem tratado. E por isso não tem vitórias. Por que é que você pega alguém que se converteu juntos, às vezes um cresce, conquista e o outro fica? Porque um tem disposição de ser treinado para a vitória. O outro não. O outro prefere servir os egípcios. Então, no meio lá do povo que Moisés estava conduzindo, uma parte falou para ele: mas Moisés, eu não quero morrer no deserto. Eu prefiro servir os egípcios e ficar lá. Prefiro ser escravo. Uma mentalidade de escravo. Agora, aqueles que olham para frente e querem tomar posse de Canaã, querem ter vitória, então eles não se importam com o deserto. Passa pelo deserto, sofre no deserto, morre aquilo que tem que morrer no deserto, e entra em Canaã um homem revigorado, fortalecido no poder do Espírito Santo, e aí conquista. Pergunta para o seu irmão, você faz parte de qual grupo? Os que querem voltar e servir os egípcios, ou os que querem sofrer no deserto para conquistar Canaã? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Às vezes muitas pessoas falam: não, pastor, eu não quero entrar no deserto, porque o deserto, eu gosto é do mover de Deus, eu gosto é daquele fogo, eu gosto é quando Deus está fazendo muito, e no deserto Deus não faz nada. Engano. O deserto é onde Deus mais age. Porque no deserto, tudo que você fizer não dá resultado. É só Deus que trabalha. Na vitória, não. Quando você sai do deserto e entra em Canaã, você tem que guerrear. Você trabalha. Você planta, você colhe, Deus abençoa. Mas no deserto não adianta você plantar. Você não consegue ficar debaixo do sol. Se não tiver a nuvem, então você está perdido. Então no deserto, quando você pensa que Deus não está agindo, parece que Deus te largou, não. Aí é que Deus está agindo. No deserto é quando Deus mais está movendo na sua vida. Ainda que talvez você não veja, porque Deus está movendo do jeito que você não quer. O que você quer é a vitória. Nessa hora você glorifica a Deus, você louva a Deus, Deus é bom demais. Mas na hora que Deus está tratando você, você fala: mas não é possível, Deus me abandonou. Só pode ser, porque senão não estava acontecendo isso. Mas é aí que Deus está agindo, é aí que Deus está trabalhando. E eu preciso disso, você precisa disso, porque essa é a hora de Cristo ser formado na sua vida. Porque no deserto você pode tentar o que você quiser.
Se Deus não fizer algo no deserto, eu e você literalmente morremos. Vocês já viram aquela historinha bonitinha que toca muito o coração, da pessoa caminhando pela praia e as pegadas, e um caminhando do lado e outro caminhando do outro? Lembra dessa história? Já leu, né? Aí depois tem a parte que só tem uma pegada, e aí o cara fala: meu senhor, na parte que eu mais precisei, o senhor me largou? A resposta de Deus: não, nessa época eu te carreguei. Então, isso é deserto. É quando Deus te carrega literalmente, ainda que você não perceba. Porque se Deus não fizer, você pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça. Muita. Então, no deserto, você pode ter certeza, Deus vai te dar o maná.